A maior prova de fé que um cristão pode ter nesses dias não é fazer reivindicações para que a sua igreja abra, igual eu tenho visto muitos pastores aí na internet. A maior prova de fé que nós podemos ter é reconhecer que o Senhor é onipresente e cultuar a Ele de onde nós estivermos. Nessa semana, muitas igrejas estão impedidas de abrirem as suas portas. Eu fechei as portas há 1 ano atrás. Eu optei por isso. Primeiro porque a gente não tinha uma grande igreja física, eram poucos irmãos que estavam ali frequentando os nossos cultos assiduamente, aproximadamente umas 20 e poucas pessoas, e elas vinham de longe, algumas vinham de outras cidades. Então, quando chegou a pandemia, eu conversei com a minha esposa, a mulher sábia, né, edifica o lar. Eu olhei nos olhos dela, conversei, colhi a opinião dela, dos meus filhos, e nós achamos por bem transmitirmos o nosso culto de forma online, para não colocar em risco a vida de ninguém, para fazer a nossa parte no meio dessa pandemia. Eu não deixei de atender quem me procurou por causa de alguma situação específica. Eu não consigo atender todos. Às vezes as pessoas querem assim uma exclusividade, e quando a gente tem milhões de seguidores, irmãos, é impossível você dar atenção a todo mundo. Então eu peço que, se em algum momento você tentou contato comigo e não teve uma resposta imediata, ou mesmo não teve uma resposta, eu peço que você me perdoe em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa totalmente acessível, só que para minha saúde emocional, mental, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Se eu fosse absorver todos os pedidos de oração que chegam, todos os pedidos de aconselhamento, eu já estaria maluco, porque não tem uma estrutura física, mental, emocional que suporte o volume de mensagens que chega. E eu sei que muitos ministérios passam por isso. Não que eu seja alguma coisa não, irmãos, mas eu estou aqui abrindo meu coração em relação ao que aconteceu. Então nós optamos por não fazer cultos presenciais há um certo tempo, e nessa semana em especial, muitas igrejas foram impedidas de abrirem suas portas por causa da pandemia, por causa do alto número de mortos, por causa da taxa de ocupação dos leitos que aumentou no Brasil inteiro. E aí eu fiquei me perguntando, até que ponto nós nos tornamos dependentes dos cultos para manter a nossa fé? E a pergunta que eu faço para você, a pergunta que eu quero deixar para você, até que ponto nós nos tornamos dependentes dos cultos para mantermos a nossa fé? Obrigado, Carla Sena, que está respondendo aqui, ó. É um cara completamente acessível, amoroso, um cara de Deus, um homem abençoado, de família linda. A Carla Sena é esposa do Alex, estiveram conosco num encontro de casais maravilhoso, né, um encontro presencial, e realmente é uma bênção para nós ter conhecido ela, e depois nos ajudou num culto, num encontro de casais online. Então que bom que você falou aqui, Carla, e eu vi esse comentário. Essa pergunta, irmãos, é importante nós respondermos para nós mesmos. Nós ficamos dependentes de um culto, sabe, de um momento físico ali, de uma atmosfera, algo que nós criamos na sua mente, na nossa mente, algo que assim a gente imagina que só acontece na igreja e não pode acontecer na nossa casa, como se o Espírito Santo fosse limitado a isso. Esse é um tempo em que nós somos desafiados a manter a nossa fé, independentemente dos cultos, independentemente das reuniões, dos ajuntamentos,
Presta atenção, meu irmão. Eu não estou tirando a importância dos cultos presenciais, não é isso. Muito pelo contrário, eu e minha família estamos morrendo de saudade dos cultos. 1 ano sem cultuar a Deus no templo. Isso dói. Isso faz falta para nós, como tem feito falta. Mas a minha fé não está firmada nisso. Se a partir de hoje não pudesse mais definitivamente ter cultos, a minha fé em Deus continua. Porque eu alimento a minha fé todos os dias, através da palavra. Eu tenho um tempo de intimidade com Deus através da oração. Eu coloco louvor para ouvir aqui na minha casa, no meu celular. Quando eu vou fazer a minha caminhada diária, eu coloco uma mensagem, um louvor para ouvir. A nossa fé não pode estar firmada num culto, porque senão nós vamos morrer espiritualmente. Se você precisa que alguém leia a Bíblia para você, se você precisa que alguém ore para você, de alguém que te leve a louvar a Deus, é porque alguma coisa está errada. Isso já teria que ser algo natural e espontâneo dentro de nós. Eu entendo aquelas pessoas que precisam manter a sua atividade profissional. Pastor, se eu não sair para trabalhar, eu passo fome. A minha luz é cortada, a minha água é cortada. Eu não tenho dinheiro. A renda que o governo deu não está dando para mim. Eu entendo essas pessoas que são obrigadas a saírem para trabalhar. Porque se ela não tiver dinheiro, ela não come. Mas com a igreja não é assim, não. Ah, se eu não for à igreja, eu não sou alimentado espiritualmente. Mentira! Você é alimentado sim, irmão. Basta você querer. Todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, esse culto, estão sendo alimentadas. Ah, eu preferia estar lá na igreja, porque lá na igreja eu sinto a presença de Deus. Você precisa começar a sentir a presença de Deus aí na sua casa também. Porque senão nós voltamos com a síndrome do crente domingueiro, do crente, da pessoa que só é crente no domingo, dentro da igreja. Você está sendo alimentado aqui. Eu agradeço ao irmão Marcelo Alves, que se tornou membro do canal. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você pode ser alimentado aí na sua casa, onde você está. Basta você buscar ao Senhor na sua casa. Deus não está limitado às paredes do templo. Eu quero deixar um texto aqui, não para alarmar você, mas para que você reflita comigo. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Amós é um dos profetas menores. Ele escreveu assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas têm fome. Alguns estão passando literalmente fome de comida, mas a maior fome, a maior necessidade do ser humano é de ouvir a palavra do Senhor. Lembra quando Satanás falou para Jesus transformar pedra em pão? Jesus tinha fome, fome física naquela hora. E Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu oro ao Espírito Santo para que Ele traga entendimento ao seu coração. Eu não estou querendo dizer que não é necessário o culto presencial. Eu amo o culto presencial. Eu entendo as igrejas que até então mantiveram as suas portas abertas. Mas acima do culto presencial está a presença do próprio Deus, que não depende do culto. Amém?
Obrigado, irmã Alessandra Paula, pelo superchat, pela oferta. Obrigado também, irmã Leide Santos, pela sua oferta. Que Deus abençoe todos os que contribuem com o nosso ministério. Em nome de Jesus. Ô meu irmão, entenda isso. Nós estamos vivendo um tempo em que é necessário um isolamento. O país que melhor lidou com a pandemia foi a Austrália, que num primeiro momento, ao primeiro resquício de doença, decretou um lockdown assim, geral no país. E lá teve pouquíssimas mortes. Obrigado, Daniel Batista, por ter se tornado membro. Que Deus abençoe a sua vida. Estão chegando dias em que Deus vai enviar fome à terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esse é o anseio que deve haver no nosso coração. Não o anseio em ir à igreja, em ir para o templo, em colocar aquela roupa, encontrar com o irmão, dar a paz do Senhor para ele. Tudo isso é bom, meu irmão. Ouvir o louvor ministrar, meu Deus, que saudade. Que saudade de fechar os olhos, né? Tanto que o salmista falou, eu te louvarei na grande congregação, porque é bom. Mas a nossa necessidade real é da palavra, é de ouvir a Deus. A nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa santidade, a nossa sede, a nossa fome pela presença de Deus não pode estar associada a estarmos ou não em um culto. Nós fomos doutrinados dessa maneira, mas isso não é verdade. Esse é um tempo em que nós precisamos compreender mais do que nunca os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Deus sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele tem poder sobre tudo.